Esse dia 27 de março marca um ano do primeiro caso de Covid-19 confirmado em Cachoeira do Sul. Ainda no dia 24 de março de 2020, o então prefeito Sérgio Gnatti convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer rumores que já tomavam conta da cidade sobre hospitalização e diagnóstico de infecção pelo coronavírus do empresário Adalberto Severo, o Guga, que já estava hospitalizado em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Essa informação ela é passada pelo Estado, né? Do Estado ela vai para o setor da epidemiologia e o setor da epidemiologia publica no site da Prefeitura. Aí, assim, a informação está oficializada. Qualquer informação que vier de outra fonte, que não seja o site da Prefeitura, ela não é uma informação válida. Hoje nós temos apenas 3 casos suspeitos. Um desses casos suspeitos já houve a manifestação da família dizendo que o caso é considerado como reagente, como positivo. Mas nós não temos ainda oficial. Na mesma coletiva, tinha início uma frente de enfrentamento ao vírus, com orientações enfáticas do infectologista Lucas Proença sobre a necessidade de evitar a circulação do vírus ficando em casa. Encarecidamente eu peço que a população de forma geral, principalmente idosos, que é o fator de risco principal para a mortalidade nessa doença, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Eu fui repetitivo por algum motivo, fiquem em casa, tá? Então, idosos com comorbidades principalmente. A oficialização do paciente 1 ocorreu no dia 27, em nota oficial da Vigilância Sanitária de Cachoeira. Adalberto Severo teve alta após 37 dias de internação, no dia em que comemorava 59 anos de idade. E 1 milhão de palavras não vão traduzir o meu sentimento de gratidão pelo que vocês fizeram por mim. Eu tive o maior carinho, desde os funcionários da limpeza até a equipe médica. Eu quero, do fundo do meu coração, agradecer pelo empenho e pelo carinho que tiveram comigo. Cachoeira do Sul foi a primeira cidade da região a suspender aulas e atividades para evitar a transmissão do coronavírus. Paralelamente a isso, o governo do estado decretou estado de calamidade pública, limitando ações e determinando restrições de atividades e compras no comércio a itens essenciais. O prefeito Sérgio Gnatti fechou o comércio e montou equipe de fiscalização com ações permanentes para cumprimento de decretos que suspenderam aulas presenciais na rede pública, orientando o mesmo à rede privada e estadual. Limitou a atividade no serviço público e, ao longo do mês, suspendeu gradativamente ações que envolvessem a circulação e reunião de pessoas. O município também decretou o fechamento de restaurantes e lancherias a partir das 19 horas, de praças e limitou acesso a espaços públicos da cidade. Dia 6 de abril se confirmou a transmissão comunitária do vírus, com o segundo paciente positivado com Covid. Um senhor de 84 anos que não havia tido contato com outro doente e nem saído do país ou da cidade. Foi criado um comitê de enfrentamento à Covid na cidade, que, por meio de reuniões periódicas, definia as estratégias de enfrentamento à epidemia, tendo como base as normas ditadas pelo governo do estado, que implantou o plano de distanciamento controlado com análise de risco determinada por bandeiras. Sistema que perdura até hoje. Após um mês de restrições mais severas às atividades, o governo do estado libera a retomada parcial do comércio e serviços diante do início de uma crise econômica e tenta equilibrar com a crescente alta nos indicadores da epidemia em hospitais e centros de atendimentos. Em Cachoeira, a pressão é intensa e o prefeito da época atende aos comerciantes. O primeiro óbito por coronavírus acontece no 4º mês de pandemia. Dia 16 de julho de 2020, morre um homem de 82 anos que estava internado no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Neste mesmo dia, a cidade tinha 133 casos confirmados
E o HCB emite nota informando da impossibilidade de abertura de novos leitos de UTI e de atendimento à demanda superior a 10 pacientes UTI Covid e 10 pacientes UTI. As ruas, inicialmente vazias, dada a gravidade e imprevisibilidade sobre ações seguras de enfrentamento à doença, ainda desconhecida, começa aos poucos a dar lugar à movimentação de atividades. As aglomerações começam a ser um problema para o gestor municipal, que segue contando com o bom senso da população. A fiscalização sofre com a falta de pessoal e o grande número de denúncias de festas clandestinas a espaços públicos tomados por grupos de pessoas. Setembro chega com uma aparente melhora nos indicadores, controle maior de casos e hospitalizações, trazendo coragem e ânimo aos gestores que ensaiam uma retomada à normalidade. No início do mês, a liberação de quadras esportivas. O comércio segue aberto com atendimento a protocolos e horário ampliado. Serviços funcionando até às 22 horas. Academias, conveniências, corridas e treinos de velocross liberados. Uma quase volta à normalidade. Não fossem as máscaras, as internações e os óbitos que seguiam ocorrendo. As eleições e movimentações políticas de campanha de rua e mobilizações apontavam para uma nova queda na tal normalidade. O bicentenário da cidade é celebrado de forma discreta. Lembrando que a pandemia persiste, o ano de 2020 encerra com 23 óbitos por Covid e 1.787 casos confirmados. Janeiro, sob nova gestão municipal, classificação de risco baixa dentro do distanciamento controlado. Cachoeira do Sul, em bandeira amarela, tem a abertura oficial da Praia Nova, o comércio tem horário de atendimento ampliado, com liberação de atendimento presencial, e o hospital de campanha é desmontado. Em 19 de janeiro, inicia a vacinação em Cachoeira. Yuri Fagundes, funcionário do setor de higienização do HCB, recebe a primeira dose. Estamos vencendo a pandemia, foi o pensamento de muitos. Praia lotada, bares com música ao vivo, muitas festas, encontros, reuniões, aglomerações. E o fevereiro de 2021 chega como uma bomba. Recorde de óbitos, casos triplicam, o perfil dos pacientes muda. Os mais jovens são agora o alvo do vírus. Em paralelo, praias lotadas, festas clandestinas, Carnaval da Morte. O Rio Grande do Sul entra em bandeira preta com restrições severas, esgotamento da capacidade de atendimento na rede hospitalar, UPA, unidades e todos os setores de atendimento em saúde. Voltamos ao março, ou chegamos ao março de 2021. O mesmo mês, um ano depois, parece uma volta no tempo como uma obra de ficção. O mês começa com 39 óbitos em Cachoeira. O mês avança e o número de infectados e de mortes também. O hospital, que oficialmente possui 10 leitos de UTI Covid, mesmo sem capacidade, criou mais 7, além de 6 leitos de suporte no pronto atendimento, totalizando 23, todos ocupados, ultrapassando em mais de 200% a capacidade de internação Covid. As aulas não voltaram. Na rede privada, uma provinha do que seria o ensino presencial em tempos de pandemia. 4 dias apenas. A vacinação avança a passos lentos, conforme disponibilização de doses. E na reprise de acontecimentos pandêmicos, o comércio volta a amargar fechamento, desta vez por 2 semanas. Carreatas, protestos e a retomada ocorre, mesmo em bandeira preta, mesmo com recordes de mortes. A retomada de quase todas as atividades no pior momento da pandemia, num golpe de sorte, para garantir o sustento das famílias. Voltamos ao março de 2020, só que pior. A pandemia hoje ela nivela todo mundo igual. Hoje não importa o dinheiro que o cara tem, ele vai ser internado no mesmo local, das mesmas condições, tudo igual. É difícil dizer qual é o limite. A gente está testando o limite todo dia. A gente não sabe até quando vai oferecer um tratamento digno. Até quando? Isso a gente não sabe. Nós não vamos deixar de atender, mas até quando a gente vai conseguir atender adequadamente, que a gente não sabe. Qual vai ser esse limite? Cachoeira do Sul tem agora 5.065 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. E o total de óbitos de pacientes com Covid-19 é 72.